Nosso tema de hoje é transtornos mentais na terceira idade. Saudação de paz, meus queridos. Nós estamos encerrando, depois começaremos outra série, uma série sobre a história de vida de uma pessoa. Como nós vivemos e como nós terminamos nossa vida feliz ou angustiados, como às vezes as pessoas morrem precocemente, uma série de coisas que dependem do nosso estilo de vida, da nossa forma de viver, da nossa vida espiritual. É um conjunto de coisas ao mesmo tempo. Mas, na terceira idade, nós podemos ter algumas patologias que têm a ver com o nosso cérebro, com o nosso estilo de vida. E uma que é interessante é o mal de Parkinson. A pessoa começa a tremer e tal. O mal de Parkinson é uma doença degenerativa do cérebro, como é o Alzheimer. Só que o mal de Parkinson começa a haver uma degeneração de neurônios da mobilidade. E depois vai destruindo os outros. Claro que tem um mal de Parkinson juvenil que pessoas de 40, 45 anos têm. São casos mais raros, mas tem. Mas, em média, a partir de 65 anos que isso começa a acontecer. E é uma coisa que a ciência estuda muito, mas é uma doença da terceira idade que as doenças da terceira idade não tem prevenção total. A prevenção para nos produzir doenças mentais é uma vida tranquila, uma vida em paz e uma alimentação saudável, uma pessoa com uma vida física, de mobilidade, com exercícios físicos e tudo mais, que isso é importante na terceira idade, que no vídeo anterior parece que eu não falei sobre isso, que as pessoas tenham caminhada, façam exercício físico como caminhada, como natação, que é uma natação ou hidroginástica, que existe menos impacto. Então, alimentação saudável desde mais jovem, mas mesmo na terceira idade tem uma alimentação saudável, porque a primeira transtorno seria o mal de Parkinson. Ele não é um transtorno, claro, com o tempo, principalmente está no processo de depressão, uma série de doenças de transtornos mentais vem seguindo ao mal de Parkinson, porque ele desmobiliza a pessoa de tal forma, a pessoa passa a ter dificuldades para dormir, a pessoa passa a ter dificuldade para andar, para se locomover e até na fala começa a ter dificuldades. Isso, dependendo do grau, existe o Hospital Sara, que cuida muito bem disso, mas são doenças incuráveis ainda. Se fala agora que tem já uma técnica aí que pode se resolver, mas são coisas que essa cura não chega tão logo. Outra doença que vem logo ligado, começa da mesma forma, mas são outros sintomas, é a demência. A demência fala de algumas patologias, a principal é o mal de Alzheimer, que é uma coisa que acontece realmente na terceira idade. Não é o que aconteça qualquer pessoa sem ficar de Alzheimer, mas a relação do Alzheimer tem uma relação muito com o estilo de vida da pessoa. Não se sabe exatamente tudo o que pode levar ao Alzheimer, mas há muitos estudos sobre as vitaminas, as proteínas, sobre a vida sedentária, sobre pessoas que vivem em ambientes de muito barulho, há problema que tem gente de surdez, pessoa que não ouve as coisas e fica se esforçando demais para ouvir, as pessoas que tiveram determinadas perdas consideráveis na vida, passaram processos mentais muito sérios, que podem ter desgastes muito grandes, que viveram sob pressão, pessoas que tomaram pancada demais como lutador de boxe, como Maguila sofre de Alzheimer. E esse foi um caso típico de pessoas que foram socadas no seu cérebro e destruiu parte do seu cérebro. As células foram destruídas, os neurônios foram destruídos com a pancada que ele recebeu, e também pode ser uma causa de Alzheimer, pancada profunda na cabeça. Isso tudo são causas diversas que os estudos vão trazendo. Falta de vitamina B, como já falei anteriormente, falta de vitamina B, que é a vitamina do cérebro. Tem o ácido fólico, que é B9, tem B6, tem B12, tem B1. As vitaminas, outros sais minerais, muitas coisas que você pode ter um estudo mais profundo. Vou pesquisar mais, fazer um outro vídeo sobre essa questão de alimentação. Mas tudo isso pode levar a pessoas a ter Alzheimer.
o Alzheimer, a pessoa vai perdendo capacidade de lembrar as coisas. Isso aí, muita gente que esquece muitas coisas, não tem nada a ver com Alzheimer. Pode ser o estresse, pode levar a esquecimento. O esquecimento isoladamente de algumas coisas não significa Alzheimer. Alzheimer está num processo de esquecimento de coisas que aconteceram mais recentes e vão se desgastando, destruindo os cérebros, como as células se destroem na pessoa que tem de Parkinson de mobilidade. Na pessoa que tem Alzheimer, são as células da memória, que são as primeiras a serem destruídas, que é do hipocampo, da área aquela área que se chama límbica, começa porque o hipocampo faz parte do sistema límbico, sistema das emoções. Então ele começa a sentir, vai destruindo parte das emoções também, e ele não conhece mais as pessoas, e tem dificuldade de aprender qualquer coisa nova, dar uma perda cognitiva significativa e rápida. Então tudo isso é o mal de Alzheimer. Existem outras demências. Tem a demência vascular, você teve várias AVC, como tem uma outra também demência, uma demência chamada demência por infartos múltiplos. A pessoa que teve infartos, vários infartos, e foi destruindo suas células, destruindo sua circulação sanguínea, porque quando o sangue não circula no cérebro, você pode ter qualquer problema mental ou cerebral. E o mal de Alzheimer pode estar relacionado também com essa falta de circulação cerebral, o sangue circulando no cérebro. Então, essas são as patologias importantes. Mas se você pensar bem, existe também a psicose senil, que é uma coisa que ataca muitos idosos. Você já viu uma pessoa idosa, que crente e tal, começa a xingar nomes assim, coisas terríveis, falar coisas absurdas? Pode ser um surto psicótico da senilidade, da terceira idade. A pessoa começa a xingar, a falar barbaridade. Ele está fora, ele perde a consciência. Começa a falar coisas sem sentido, que ele nunca falaria. Isso pode ser um processo de psicose senil, que é a esquizofrenia da terceira idade. A pessoa pode ter isso de uma forma terrível, né? Como a pessoa também, sim. Aí vem outra doença que acontece em qualquer tempo, mas também que acontece mais na terceira idade, que é a síndrome de pânico. A pessoa começa a ficar com tanto medo, vai perdendo, morrendo um parente, morrendo um conhecido, morrendo a esposa, morrendo o esposo, morrendo pessoas próximas, isso já é na terceira idade mais elevada, a partir de 70, 50, 80 anos. Uma pessoa de terceira idade pode ter síndrome do pânico, diante de percas consideráveis. Então isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, essa compreensão, esse entendimento de que na terceira idade a pessoa pode desenvolver bipolaridade, depressão. Depressão é muito comum, né? A depressão senil é muito comum por causa das perdas que a pessoa tem, do medo que a pessoa tem, da inquietação que a pessoa tem, do medo de morrer. Então, esses são casos para ter uma ansiedade, uma depressão na terceira idade. A pessoa nunca teve depressão, mas pode ter na terceira idade. Uma pessoa que passa de 60 anos precisa de mais cuidados da família, ele mesmo precisa se cuidar muito mais de médico, de exame, de tratamento, de cuidados. Mas, com o passar do tempo, todas as nossas células vão morrendo, inclusive células do cérebro. As células vão morrendo com o tempo. Quando você chega de 60 anos em diante, suas células cerebrais morrem mais rapidamente, em todas as partes do cérebro. Você diminui sua mobilidade, você diminui sua capacidade de aprender coisas novas. Mas é muito importante, uma pessoa de terceira idade, fazer coisas que confrontam a sua própria idade. O quê? Aprender coisas novas, aprender uma língua, aprender alguma coisa, se mobilizar, andar, aprender coisas novas, como aprender uma nova língua, aprender um curso de matemática, de aprender alguns cálculos, aprender a operar um computador, aprender a lidar melhor com as redes sociais. Esse aprendizado vai criando resistência a prováveis sintomas de Alzheimer. Então, eles precisam que se cuide do idoso, dando a ele jogar xadrez, por exemplo, brincar de xadrez, brincando de qualquer joguinho. O idoso pode renovar suas células cerebrais, até restaurar as células cerebrais fazendo coisas interessantes, coisas que eles gostam, que têm o prazer de fazer, as caminhadas para a terceira idade, né? Fazer uma caminhada mensal para a terceira idade, todo mundo junto, conversando, ouvindo música. É preciso se mover.
É preciso levar o idoso para a igreja, mesmo ele estando bem velhinho. Ele precisa lembrar dos amigos, dos velhos amigos, ouvir pessoas, ver os velhos amigos, estar perto de pessoas. Na Escola Americana da Sede tem uma classe de terceira idade que está cheia todos, lá em Ilhéus, está cheia todos os domingos. É importante que se cuide lá na nossa igreja em Ilhéus, quem cuida disso é um jovem pastor chamado Hamilton Júnior. Ele cuida da classe e do departamento. Precisa ter um departamento, ter atividades para a terceira idade. Precisa cuidar dos nossos idosos, porque eles têm um legado, eles têm uma história de vida que nos abençoa. Eles desenvolvem sabedoria quando ele está bem. É um sábio. Os idosos precisam ser sábios. Então, gente, Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos mais idosos e quem cuida deles, cuidadores, acolhedores, os abençoadores, a igreja, os pastores, que também nós, pastores, estamos ficando na terceira idade. Nós precisamos cuidar de nós e cuidar dos outros idosos, pessoas que precisam de nós, pessoas que necessitam de apoio, necessitam de cuidados especiais, de médico, precisamos cuidar deles. E os parentes, a família, os filhos, os netos, cuide do seu avô, cuide do seu pai, cuide porque eles cuidaram de vocês quando eram crianças, cuidaram da infância de vocês. Agora, vocês estão formados, adultos, precisam cuidar dos seus pais e dos seus avós. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para a igreja cuidar melhor disso. Um abraço, gente. A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD.